Vem cá, uma pergunta provocativa de saída. É necessário que as ciências sociais, a filosofia, os intelectuais falem de generosidade, falem de amor? Qual é a importância disso hoje? Pois é, eu acho assim que para a filosofia isso não é um problema. Dentro da discussão da filosofia, porque a filosofia é a discussão sobre o ser, sobre, né, as subjetividades, abre espaço para isso. Eu acho que as ciências sociais sempre reagiram, e a sociologia reagiu muito a uma discussão sobre os afetos. Não Uhum. é? Penso que reagiu muito. Eu acho que isso está mudando. Já tem hoje uma Até discussão porque, sobre os afetos das emoções. até porque os sociólogos ou são positivistas ou são críticos, né? E os dois normalmente não lidam bem com afeto, né? Pois é. Então, para não trabalhar seus afetos, você termina falando também dos afetos dos outros, para não se expor muito, né? Assim, não perder um pouco a pose do crítico objetivista da Aham. realidade. Então, porque você vai trabalhar dos afetos, você vai terminar entrando em outra coisa na, na sua prática, né? Mas Aham. eu penso assim que esse tema era relegado um pouco a discussão sobre filosofia, sobre bondade, você tem essa discussão bem na filosofia, mas você tem uma questão no budismo. Uhum. Mas no budismo a discussão da generosidade, da bondade fundamental, isso é bem importante dentro do budismo e também dentro do cristianismo, a questão da compaixão. São Francisco de Assis é uma figura notável, como São Tomás de Aquino, são figuras notáveis que trabalhavam muito essa questão dos afetos. Então, existe uma tradição, mas uma tradição meio marginalizada, digamos assim, que dentro do catolicismo oficial, Uhum. de fato, esses temas são trabalhados de uma forma um pouco idealizada demais, entende? Sem dar Uhum. muita margem para a política corporal, a política do corpo, os afetos nos corpos, entendeu? Uhum. Eu acho que é um esvaziamento da dinâmica das pulsões do lado pulsional dos corpos para trabalhar os valores de uma forma muito abstrata, ligado à questão do divino. Aham. Né? Então eu penso assim que o budismo ele traz mais claramente para o corpo, até porque pelo trabalho sobre o sofrimento, pela meditação e pela observação de suas emoções, e que você começa a tentar trabalhar e dissolver essas tensões internas. Então, existe uma política, no budismo tem uma política mais de observação interna do sofrimento, enquanto no cristianismo tem uma política de tentar expurgar esse sofrimento através da oração e da fé externa, né? Elas, digamos assim, reforça um pouco a questão mítica de Deus que vai, os santos, o Nossa Senhora, que vai resolver o meu drama pessoal, o meu sofrimento pessoal. O budismo trabalha mais a questão da autorresponsabilidade. Você é Uhum. responsável por resolver o seu próprio sofrimento. É mais Aham. científico nesse caso o budismo, né? O outro, o cristianismo é mais metafísico, o budismo é mais científico, né? Uhum. E então eu penso que o budismo tem tido uma Suzuki, tem vários viajantes orientais e ocidentais que foram ao Oriente que começaram a ampliar essa discussão sobre essas subjetividades, o processo, a metodologia de se trabalhar com subjetividade, isso é importante, Uhum. metodologia de se trabalhar com subjetividade, e vão trazendo mais para o campo das ciências sociais. E eu acho que nesse momento, se explorar mais a fundo essas metodologias de observação da realidade do corpo, dos afetos e das emoções, é fundamental para se repensar a política. Eu Uhum. diria assim que a gente já via essa tendência presente, por exemplo, em Guattari, com a Uhum. sua revolução molecular, tá entendendo? A seção dos rizomas, há uma vinculação dentro da sua linguagem, da linguagem dele, mais psicanalítica, mais filosófica, mas já estava trazendo elementos importantes para se trabalhar a subjetividade de uma forma diferenciada, né? Uhum. A subjetividade não uma subjetividade baseada no sadismo, na Uhum. culpa, no medo, entendeu? A aceitação disso, a culpa e o medo como sendo elementos fundadores da libertação, Uhum. libertação corporal, espiritual, e daí tem todo o Então, sadismo que se emerge a partir desse tipo de modelo analítico. Eu acho que a psicanálise também ajudou a deslocar isso. Então eu falei do budismo, eu acho que a psicanálise também deu uma grande contribuição para deslocar esse modelo do confessionário. A gente Foucault também entra por aí, de desmontar o modelo do confessionário para libertar
digamos assim, as subjetividades mais emergentes, mais cuidadosas. Então eu vejo, tanto na obra do budismo, como na obra da psicanálise, como eu vejo na obra do Foucault, contribuições que avançam no mesmo sentido de permitir às ciências sociais de repensar o lugar da agência na organização das instituições. E também rever a própria posição intelectual e a sua relação com o mundo social em termos de realização de crítica, visão de política e tudo mais, né? Eu escutei você falar algumas vezes sobre o quanto que os intelectuais, nesse caso, muito aqueles que se vinculam à posição de esquerda, combativa e tudo mais, acabam tendo uma linguagem muito associada à luta, a combate, à guerra, a sangue, a confronto, essas coisas, né? E não por acaso também surgiu uma direita que tem o mesmo perfil, né? Ascendeu muito fortemente também com esse tipo de linguagem. A esquerda precisa pensar, e a direita também, obviamente, mas pensando no ponto de vista do pensamento progressista, né? Qual a importância de falar em bem, em generosidade e bondade para a luta política ou para a realização da política e de um projeto de moralidade num âmbito mais amplo? Aquela discussão sobre generosidade que eu fiz naquele textozinho que você ajudou a divulgar, publicado no jornal O Povo, generosidade de vida social, a generosidade não de uma forma descontextualizada, mas a generosidade ligada com a questão da dádiva, né? Com a questão da troca entre os indivíduos. É como se que é a questão da metodologia, que eu chego à metodologia do budismo, que nos ajuda nisso, é você prestar atenção à sua ação. Não é só você descrever sua ação, entendeu? Mas nem você prejulgar sua ação como se não haja uma ação útil ou inútil. Mas você observar atentamente a sua ação e em que ela mexe com os seus afetos. Eu acho que a questão do Caí, quando ele coloca a questão das 4 categorias da doação, das 4 variantes estruturais, gratuidade, interesse, liberdade e obrigação, ele está chamando a atenção sobre esse aspecto fundamental de que no momento em que você está fazendo uma ação no sentido de doar ou de receber ou de pedir, esse movimento mais recente que ele vem fazendo também, a dádiva como pedir, não é? Se você está numa posição de vulnerabilidade, você tem condições de ser sujeito, agente ativo no processo de dádiva, você está pedindo dádiva. Então, pedir também é uma ação importante da construção da generosidade. Então, isso é uma generosidade prática, observada através de uma decisão política individual no momento de fazer algo por alguém ou de receber algo de alguém. Entendeu? Eu penso que aí a gente podia fazer essa discussão da generosidade e, entre outros valores, digamos assim, positivos, como a amizade, como gesto de amizade ou de compaixão, dentro do sistema de trocas práticos, digamos, dentro de uma fenomenologia da prática, entendeu? Dentro de uma praxeologia, você observar como se movem as emoções e os afetos. E os sentimentos, que eu vejo como 3 coisas diferentes. Eu vejo emoções mais básicas, dentro da animalidade, caráter mais biológico, não? Medo, ou raiva, ou alegria, os animais também têm, inclusive as plantas. Eu acho que os afetos já é uma elaboração dessas emoções de uma forma mais civilizacional, mais humana, e os sentimentos são mais provisórios, que são mais ligados ao gosto, aos talentos, às escutas, à música, e tem edição. Eu vejo que é importante fazer essa diferenciação na organização das subjetividades de emoções, afetos e sentimentos, para a gente poder ter uma tipologia mais adequada para observar como vão fluindo e se construindo sentimentos mais saudáveis, como o sentimento da generosidade. Entende? Então, para a gente concluir a conversa, você então fala que a perda de generosidade gera indiferença e discriminação, ampliando a desigualdade e a justiça, né? Então, a primeira coisa então o ato de generosidade ele não está só associado a bons sentimentos ou a um bem conduzir-se, mas também está associada a questões de justiça, né? Em segundo lugar, afinal, o que é generosidade? Sim, o que é generosidade? Como é que se associa? Como é que uma conduta generosa está associada a pautas morais de justiça?
também, né? Você falou da justiça. Acho que a generosidade tem um sentimento de justiça na generosidade, mas tem um sentimento amoroso também. Os dois, né? Amor e justiça, né? Que às Não é? vezes se Os dois vão polariza, às vezes se juntos, entende? complementam, né? Eu acho que é isso que. E agora, e tem uma coisa prática, que ao você praticar uma ação, uma doação que seja justa e amorosa, faz bem a você. Faz bem do ponto de vista da sua dignidade, da construção de sua dignidade, do seu autorrespeito. Você se sente valorizado. E normalmente as ações baseadas na injustiça, ou no desamor, no ódio, elas geram mal-estar físico e psíquico para todos que estão dentro do sistema, entende? Então tem um ganho efetivo a nível de bem-estar emocional, de bem-estar físico, uma ação generosa feita com consciência. Não feita. Eu não vejo uma ação generosa feita da culpa como uma ação de fato generosa com esse consequencialismo político que estamos falando aqui. Eu acho que uma ação baseada na culpa era mais altruística. Não é de fato a generosidade. A generosidade que estamos discutindo aqui, ela não é altruística, ela é espontânea. Ela é espontânea. Eu faço por amor e justiça sem esperar resultados, nem reconhecimento por isso, mas simplesmente porque isso faz bem a mim. Isso me torna mais digno. Isso me promove como ser humano. Tem a ontologia do humano que é construída a partir de uma dádiva afirmativa sobre a generosidade. O André Comte-Sponville, que é um filósofo francês bem interessante, que desenvolve toda uma reflexão filosófica muito próximo ao cotidiano, à filosofia para a vida, ele chega a falar que a diferença de amor à moral, né, qual seria o fundamento da moral? Haja como se amasses, né? Quando não há amor, é necessário a moral e o dever. Mas se houvesse amor, não seria necessário o dever e a culpa também, né? Que é esse agir. Né? Quando há a amorosidade espontânea, a moral é absolutamente desnecessária. Né? Ame e faça o que quiser. Eu penso assim, que a moral ela se constrói pela prática do exercício da gentileza e da amorosidade. Aí você acaba desenvolvendo, né? A moral no sentido. Isso. É a regra. É a regra. Né? Você pode exercer uma dádiva sem generosidade. Prática, porque pela tradição, os contratos obrigatórios, né? Que você realiza. O sistema formal passa a funcionar, mas quando se traz para essas novas subjetividades emergentes, a consciência de si, a consciência do ato de ser generoso, ele é diferenciado. É uma construção de uma narrativa afetiva em ação, não como algo dado. Não é o amor, a generosidade, mas é um sentimento moral coletivo construído na prática da doação. Perfeito. Eu penso que esse é o diferencial que nós observamos nos nossos sistemas familiares, nossos filhos, nossos companheiros, nossos amigos. A gente vê como esse sistema ele vai se fortalecendo à medida que essa generosidade passa a fluir como prática, de autorresponsabilidade. Não é? E ela traz bem-estar físico, né? Não precisa tomar antidepressivo. Se você tem uma prática de amorosidade uma da sua família, dos seus amigos, você sobrevive. Não é? Sim. Mas quando você está em conflitos que não se resolvem por causa do egoísmo, por causa dos sentimentos persecutórios, por causa das loucuras todas do trabalho, da sociedade, você fica prisioneiro disso. Aí tem que realmente buscar um ansiolítico para poder. Alguns baixam um ansiolítico mesmo da indústria, ou outros vão na mesa do bar se virar como podem. E a escravidão do medo e do ódio desconstrói a esperança da libertação. Então é o amor e essa prática amorosa, essa prática sobre o qual não há muito discurso quando ela se efetiva, né? O amor não é discurso, o amor de tudo é experiência, né? E é por essa experiência do amor que se tem um caminho de libertação efetivo. Isso. Eu acho que o amor é uma atitude, é uma decisão sua, mas ele se promove, ele se amplia quando na troca. Na troca com próximos e estranhos. Eu acho que não é? O Godbout fala sobre endividamento mútuo
afirmativo, né? Positivo, Progressivo, né? né? Exatamente, é exatamente isso, né? Uhum. Se você dá, e o outro recebe, o outro fica no compromisso de dar uma retribuição maior do que foi recebido. Aí o circuito vai ampliando, né? Uhum. Agora, aquele que o donatário ele guarda mais para si do que retribui o que recebeu, ele começa a diminuir, gerar uma perda Uhum. de sensibilidade no relacionamento, né? Perfeito.